que fazer se a nossa fé está abalada? Boa tarde, senhores. Espero que estejam tendo um excelente domingo. Muitos dos senhores me contactam no privado, principalmente no Instagram, às vezes aqui nos comentários. E uma coisa que eu acho curiosa é que eu diria mais de 60%, se não 70% das pessoas que me procuram não para perguntar coisas sobre biologia ou filosofia, que seja, mas sim sobre a vida católica, né? E, coincidentemente, semana passada, duas pessoas no mesmo dia vieram relatar uma crise de fé. E isso já aconteceu várias vezes, com diferentes pessoas. Antes de mais nada, eu sempre falo isso no privado e falarei hoje, que esse tipo de situação deve ser discutida com um padre, de preferência ou um confessor habitual ou o diretor espiritual, né? Eles têm as graças necessárias para te ajudar, que um leigo como eu não tem, né? Eu não tenho autoridade para te dar conselhos específicos, né? Porém, nós podemos sempre dar conselhos gerais baseados na nossa experiência, né? E talvez, obviamente, apontar para algum livro de algum santo que o assunto é discutido, né? Então, o que eu vou falar aqui são coisas extremamente básicas, tá? Que não necessariamente se aplicarão a todas as pessoas. Mas o que eu percebo geralmente na falta de fé, e como eu disse, pode ser que não seja o seu caso, é um elemento de orgulho. Por exemplo, quando eu me converti, havia alguns dogmas ou tradições piedosas da igreja que eu resistia, porque eu achava que essas tradições eram irracionais, ou talvez os meus anos de ateísmo, ou talvez não, com certeza haviam endurecido meu coração de tal forma que eu achava algumas coisas meio repugnantes ou meio bobas. Então eu as questionava e não conseguia compreender a razão de ser dessas tradições e desses dogmas. Então, o que eu posso aconselhar, baseado na minha experiência e baseado também nos santos, é que nós temos que ser humildes. A nossa inteligência ela é limitada e aquele que se aproxima de Deus com o coração fechado, Deus não o ajudará. Deus, Jesus Cristo, rejeita os arrogantes, os soberbos. E ele é muito suave para aqueles que são humildes, né? Então, o primeiro conselho é: seja dócil. Se você está verdadeiramente buscando o conhecimento, a verdade, e você se considera agora católico, então você tem que entender que a Igreja Católica, ela detém o dom do Espírito Santo e ela não pode errar em, em aspectos da fé e da moral. Ela não pode. Então, o que foi determinado como categórico, dogmático pela Igreja Católica está necessariamente certo. Então, o que você deve fazer é ter uma obediência e docilidade. Não a obediência que os modernistas costumam defender, mas simplesmente aceitar o fato de que naquele momento o seu coração está duro demais para compreender aquela verdade. E o que eu percebi na minha própria história é que no momento que eu simplesmente aceitei o dogma, porque a fé ela é uma adequação da mente à verdade revelada, que é a coisa mais racional que se pode fazer, contrário ao que os ateus dizem, porque a verdade revelada, se Deus existe, ele não pode mentir e ele é essencialmente bom, ele é a bondade pura, né? Então, confiar em Deus é totalmente racional, mesmo que você não compreenda. Da mesma forma que uma criança, ela obedece ao pai, sem necessariamente entender o que o pai está dizendo, quando ela é muito jovem. Como você, por exemplo, não questiona o seu neurocirurgião quando ele diz que a incisão para a remoção do tumor no seu cérebro deve ocorrer em tal região, a sua cirurgia deve ser feita de tal forma, você não vai questionar o seu neurocirurgião, aprender neurocirurgia sozinho para depois ver se o neurocirurgião está falando corretamente. Você não faz isso.
Então, esse elemento da confiança, ele é natural do homem. Se todo mundo fosse especialista em tudo, não seria possível o conhecimento humano progredir. E no caso da igreja, que é o corpo místico de Cristo, você pode ter 100% de confiança que ela está correta, né? Então você pode simplesmente aceitar aquilo que no momento você não compreende. E eu te garanto que assim que você tiver docilidade, aceitar que naquele momento a sua opinião sobre um dogma ou sobre alguma coisa não importa, a verdade não está preocupada com a sua opinião pessoal, você verá que essa docilidade lhe removerá a escama dos olhos. Ou melhor, Cristo removerá as escamas e a dureza do seu coração no devido tempo, e aquelas verdades se tornarão mais manifestas ao seu intelecto. Seja por uma homilia que vai tocar o seu coração, seja por pessoas que vão surgir na sua vida, seja por alguma resposta que lhe será dada durante uma meditação, dentre outras muitas formas que Deus pode comunicar uma verdade para você. Então, aqueles mesmos dogmas ou tradições que eu tinha uma resistência, hoje elas se tornaram, se não, as que eu mais amo, né? Como, por exemplo, algumas relacionadas à Nossa Senhora. Eu, como vivi uma vida de libidinosidade, de luxúria, toda manifestação de pureza me causava um certo desprezo, por causa da minha alma que estava suja, né? Então, com o tempo, ela foi progressivamente limpa e esses dogmas se tornaram belos aos meus olhos, né? Por exemplo, a primeira vez que eu li as Confissões de Santo Agostinho, eu não consegui terminar, porque eu sentia aversão à forma amorosa que Santo Agostinho se referia a Nosso Senhor. Chamava meu amor, etc. Aquilo me causava uma repulsão por causa da vida libidinosa que eu vivi, né? E hoje eu amo a maneira com que Santo Agostinho se expressa, né? E eu faço da mesma forma quando eu rezo, muitas vezes. Não todas, mas muitas vezes. Então, o conselho que eu posso dar é esse, o da docilidade. E Deus vai se aproximar de você, porque Ele adora os humildes de coração, tá? O que mais que nós podemos discutir a respeito disso? Cuidado com os escrúpulos, né? Exatamente, se você começa a perder a fé porque certos assuntos te causam ansiedade, por exemplo, a crise na igreja, né, o sujeitinho fala lá que tal coisa você não deveria estar fazendo, não vai tal missa, faça não sei aquilo, e você está perdendo a fé na igreja, porque você fica lendo o que está acontecendo no Vaticano, você fica ouvindo falar dos escândalos, ou porque o fulano de tal, se é advacantista, te deu um argumento que você não consegue refutar, ou o ateu, se assistiu um vídeo lá que o neurocientista se diz, afirma que não há livre-arbítrio porque a neurociência provou. Isso vai te causando desconforto e perda de fé. Então você deve se afastar desse material, né? Eu não estou aqui dizendo que a fé ela é cega, como os ateus assim compreendem. Não. Como eu disse anteriormente, a fé é uma adequação do intelecto à verdade, né, revelada no caso. E Jesus Cristo, ele sempre nos dá provas sensíveis do seu poder durante o seu ministério. Ele não quer simplesmente que você acredite cegamente. Quando ele vai ensinar algo de fé, quando ele vai manifestar a sua autoridade de ensinar, ele faz um milagre, para que então nós possamos ter confiança de que ele não está simplesmente falando, né? Ele mesmo diz, né, o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados ou toma o teu leito e anda, né? Então ele mostra para nós, através dos seus milagres, que a sua palavra é confiável. Então eu não estou aqui dizendo que você deve nunca buscar resposta para os problemas que aparecem. Mas se você está ficando ansioso, desesperado, perdendo sua fé, isso simplesmente mostra que você não está preparado para discutir esses assuntos neste momento. Pode ser que chegará um tempo que você vai estar mais amadurecido na fé, você terá conhecido melhor a catequese, você estará com mais graças santificantes, você tem se mantido no estado de graça por mais tempo, e aí você será capaz de compreender as respostas para suas perguntas, porque pode ter certeza que a igreja terá respostas para todas as suas questões, tá? Então,
não se sinta acovardado quando você se abstém de discutir, se abstém de um material. Da mesma forma que um alcoólatra não deve se envergonhar de recusar sair com um alcoólatra que está tentando vencer o alcoolismo não deve se envergonhar de não ir ao bar com os amigos para evitar a ocasião do álcool. Porque ele sabe que ele está fraco ainda, que ele ainda é facilmente tentado e ele evita a situação de pecado. Não há erro nenhum disso. No Velho Testamento, me esqueço agora quem foi, mas tem um rei, se não me engano, foge lá de uma meretriz para não ser tentado. Teve um santo, acho que foi São Francisco de Assis, que quando tentado se jogou nos espinhos de uma planta. Então, assim, não há nada de errado de fugir daquilo que te causa uma turbulência na alma. Isso não quer dizer que a resposta ela não existe, significa que você não está preparado para discutir esse assunto nesse momento. E você deve, isso é uma obrigação sua, você deve preservar a sua fé e a sua alma de forma geral. Então, desde que pessoas mais qualificadas, mais fortes na fé, refutem o argumento no seu lugar. Você não é sua obrigação de sair por aí assistindo coisas que tentam atacar a sua fé. Inclusive, você deveria estar solidificando sua fé com boas leituras, escutando boas homilias, atendendo a Santa Missa, os sacramentos, etc. Então, esses são os meus 2 grandes conselhos para aqueles que estão perdendo a fé. Fuja daquilo que te abala, até que você tenha condições de voltar àquele problema e analisá-lo com mais segurança. E tenha docilidade, não resista os dogmas. Veja na Bíblia, por exemplo, os grandes milagres que foram feitos para aqueles que tiveram confiança. O centurião, a mulher que tinha hemorragia, todos eles confiaram em Deus e pela sua confiança lhe foi dado muito. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma única palavra e serei salvo. Aquele que tem confiança em Deus e deposita a sua pequena inteligência aos pés de Cristo e para de tentar resolver os problemas com seu próprio intelecto e confia na graça, esse lhe será dado um entendimento maior. Aquele que tentar lutar com as suas próprias pernas, se achando um gênio, esse cairá necessariamente. Necessariamente. Então eu espero que esse pequeno vídeo sirva aí de conforto para a alma de vocês. Não entrem em pânico, a situação na igreja é realmente calamitosa, mas o diabo o mal não prevalecerá sobre a igreja. E Jesus Cristo já venceu. Então fiquem tranquilos, com a alma calma. E parem de assistir essas porcariadas no YouTube e vão estudar, vão ler bons livros, vão estudar os santos, a catequese, e tenho certeza que a sua fé se solidificará. Vá à missa com frequência, comungue e se confesse sempre. Então é isso, tenham um excelente final de domingo, fiquem com Deus e até a próxima.